Sou Renata, de 32 anos, e cresci acreditando que a riqueza era uma bênção, até que se tornou minha prisão. Meus pais controlavam cada aspecto da minha vida através da caderneta de cheques deles, até um jantar em que minha mãe disparou: "Nós não somos mais seu banco", com a voz carregada de presunção. O que eles jamais esperaram foi que, 24 horas depois, eu seria quem estaria decidindo o destino financeiro deles. O jogo tinha virado completamente. Se você está assistindo a isso, me diga nos comentários de onde está sintonizando. Clique no gostei e se inscreva se você já teve que enfrentar a família que tentou controlar você com dinheiro. Crescendo no bairro dos Jardins, uma das áreas mais prestigiosas de São Paulo, minha infância parecia perfeita por fora. Nossa mansão em estilo clássico, com 5 suítes e um jardim meticulosamente cuidado, foi apresentada 2 vezes na revista Casa Vogue. Meu pai, Hélio, um executivo financeiro, e minha mãe, Marisa, que presidia 3 diferentes conselhos de caridade, eram figuras proeminentes na cena social paulistana. Roupas de grife, escolas particulares caríssimas, casas de veraneio em Angra dos Reis. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas muito pouco do que realmente importava. Desde minhas primeiras memórias, dinheiro nunca foi apenas dinheiro em nossa família. Era poder, controle e manipulação, embrulhados na desculpa da preocupação parental. Quando eu quis entrar no clube de fotografia da escola na 7ª série, minha mãe sorriu aquele sorriso forçado e disse: "Querida, não perdemos tempo com hobbies que não têm futuro. Seu pai está pagando R$20 mil por ano pela sua educação." Em vez disso, ela me matriculou em aulas de debate e francês. Habilidades que realmente me levariam a algum lugar na vida. Aos 16 anos, eu já havia aprendido que todo presente vinha com exigências. Meu presente de 16 anos foi uma BMW conversível, mas ela estava registrada no nome do meu pai. Dessa forma, podemos pegá-la de volta se suas notas caírem. Ele explicou enquanto balançava as chaves. Eu apenas acenei e sorri, já entendendo o contrato não dito: obediência por luxo. A única pessoa que parecia enxergar toda essa dinâmica era meu avô, Walter, pai do meu pai. Vovô Walter havia construído a fortuna da família a partir de origens modestas, transformando um pequeno negócio de manufatura em uma corporação multimilionária. Diferente dos meus pais, ele vestia roupas simples, dirigia um carro modelo antigo e falava com todos, de CEOs a porteiros, com o mesmo respeito genuíno. Durante minhas visitas mensais à casa confortável, mas discreta dele em Pinheiros, vovô Walter perguntava sobre meus sonhos, não sobre minhas notas ou conexões sociais. Quando timidamente admiti que amava fotografia, especialmente capturar a vida selvagem, ele não me ignorou. Em vez disso, ele me levou a exposições de fotografia e me comprou minha primeira câmera de verdade no Natal, quando eu tinha 17 anos. Seus pais acreditam que o dinheiro serve para se exibir, ele me disse uma vez enquanto estávamos sentados em seu escritório. Mas a verdadeira riqueza é ter a liberdade de escolher seu próprio caminho. Então, ele me mostrou sua carteira de investimentos, explicando pacientemente como o juro composto funcionava, como ler uma demonstração financeira e a diferença entre ativos e passivos. Na época, pensei que ele estava apenas me educando, sem perceber que ele estava me preparando para algo muito mais significativo. Quando as inscrições para a faculdade chegaram, nunca houve dúvidas sobre onde eu me candidataria. Meu pai havia cursado a FGV-SP, minha mãe a PUC-Rio, e eu frequentaria a FGV-SP para estudar administração e economia, dando continuidade à tradição familiar de educação prestigiosa. Minha redação de inscrição foi praticamente escrita pela minha mãe, que insistiu em editá-la até que minha voz fosse completamente apagada, substituída pelo que ela chamava de ambição apropriada. Fui aceita, é claro. Minhas conexões de ex-alunos, notas perfeitas alcançadas através de horas de estudo sob pressão e as doações substanciais que meus pais haviam feito para a faculdade garantiram isso. No dia em que a carta de aceitação chegou, meus pais deram um jantar para 20 de seus amigos mais próximos, onde eu fui exibida como um troféu de premiação. Ela vai se formar e se juntar ao Hélio na empresa. Minha mãe anunciou enquanto eu estava ali, sorrindo tanto que minhas bochechas doíam. Aqueles primeiros 2 anos na FGV-SP foram um estudo de desespero silencioso.
Eu me destacava nas aulas, mas me sentia uma impostora na minha própria vida. Minha colega de quarto, Thaís, notou como eu olhava com anseio para os estudantes de artes com suas câmeras e cadernos de desenho, relaxando no gramado do campus com uma liberdade que eu não conseguia imaginar. Por que não faz uma eletiva de fotografia? Ela sugeriu. O pensamento me aterrorizou e me emocionou em igual medida. Cada vez que eu ligava para casa, meu pai perguntava imediatamente sobre meus cursos de administração, e eu relatava obedientemente minhas notas altas, omitindo qualquer menção à minha crescente depressão. À noite, eu às vezes tirava a câmera que vovô Walter havia me dado, agora juntando poeira no meu armário, e rolava as fotos de natureza que havia tirado anos antes. Nesses momentos, eu sentia um brilho da pessoa que eu poderia ter sido se tivesse sido corajosa o suficiente para escolher meu próprio caminho. No final do segundo ano, o centro de saúde do campus me receitou antidepressivos. O psiquiatra sugeriu gentilmente que talvez meu curso escolhido não estivesse alinhado com o meu eu autêntico. Eu assenti educadamente e peguei a receita, sabendo que mudar de curso não era uma opção. O peso das expectativas familiares e da dependência financeira era muito pesado para ser desafiado. Mal sabia eu que um próximo programa de intercâmbio de verão mudaria tudo, iniciando eventos que me forçariam a escolher entre segurança financeira e liberdade pessoal, com consequências que remodelariam não apenas minha vida, mas toda a dinâmica familiar. O verão antes do meu terceiro ano, me matriculei em um programa de estágio em negócios que incluía uma viagem de 2 semanas ao Alasca para estudar práticas corporativas sustentáveis. Esta foi a primeira vez que meus pais me permitiram viajar tão longe sozinha, e só porque estava diretamente relacionado ao meu curso de administração e ficaria impressionante no meu currículo. O que eles não sabiam, o que eu mal admitia para mim mesma, era o quão desesperadamente eu ansiava por estar longe da influência deles, mesmo que brevemente. O Alasca mudou tudo. Nosso grupo visitou uma reserva de vida selvagem, onde um fotógrafo convidado estava documentando espécies ameaçadas para a National Geographic. O nome dele era Marcelo Tavares, e observá-lo trabalhar era como testemunhar alguém falando uma língua que eu tinha esquecido que conhecia. A maneira como ele esperava pacientemente por horas para capturar uma águia careca em voo, sua reverência silenciosa pelos animais, a paixão em sua voz ao explicar como a fotografia poderia impulsionar os esforços de conservação, despertou algo que estava adormecido em mim por anos. Durante nosso dia livre, Marcelo me notou hesitando após sua apresentação e se ofereceu para me acompanhar em uma sessão de fotos. Passei aquele dia caminhando por terrenos pantanosos, meus sapatos caros arruinados, mas meu coração em êxtase. Quando ele olhou para as poucas fotos que consegui tirar com meu celular, ele ficou muito quieto. "Você tem um olhar", ele disse finalmente. "Um raro. A maneira como você capta a emoção nesses animais. Você estudou fotografia?" Eu balancei a cabeça, explicando as expectativas dos meus pais e minha trajetória em administração. Ele ouviu sem julgar e depois me entregou seu cartão. A FGV tem um excelente programa de artes visuais. Nem todo mundo que tira fotos é fotógrafo, mas eu acho que você é. Não desperdice isso. Voltei para São Paulo com um segredo ardendo em meu peito. Por 2 semanas, pesquisei o programa de fotografia e jornalismo, descobri que poderia transferir créditos e até me encontrei com a professora Diana Fontes, do Departamento de Artes Visuais, que revisou meu portfólio limitado com crescente entusiasmo. "São extraordinárias, especialmente para alguém sem treinamento formal", ela disse, demorando-se em uma foto que eu havia tirado de uma raposa do Ártico, cujos olhos continham uma melancolia que parecia quase humana. "Você capta algo que a maioria dos fotógrafos leva anos para aprender a ver." Com o incentivo da professora Fontes, elaborei um novo plano acadêmico e me preparei para contar aos meus pais. Escolhi o feriado de Ação de Graças, pensando que o espírito festivo poderia suavizar o golpe. Eu estava errada. No momento em que mencionei mudar de curso, o garfo da minha mãe tilintou contra o prato. O rosto do meu pai ficou em um tom de vermelho que eu nunca tinha visto antes. O que se seguiu foram 2 horas de raiva crescente, decepção e, finalmente, ameaças. "Estamos pagando R$50 mil por ano para você se tornar uma profissional de negócios, não para perseguir esquilos com uma câmera."
disse meu pai com a voz perigosamente baixa. Fotografia é um hobby para donas de casa entediadas, não uma carreira para nossa filha, acrescentou minha mãe, seu tom deixando claro o que era pior em sua estimativa. Quando tentei explicar o componente de jornalismo do programa e os potenciais caminhos de carreira, meu pai bateu a mão na mesa. Chega, se você insistir nessa ideia ridícula, nós a cortaremos completamente. Sem mensalidade, sem apartamento, sem carro, sem mesada. Veja como sua câmera vai te alimentar então. O ultimato pairou no ar entre nós. Olhei para os rostos deles, endurecidos com a certeza de que eu recuaria, como sempre fiz, e recuei. No final da noite, pedi desculpas pela minha insanidade temporária e prometi permanecer focada no meu diploma de administração. Voltei para a faculdade derrotada, mas não inteiramente quebrada. Com o apoio contínuo da professora Fontes, matriculei-me secretamente em 2 aulas de fotografia, pagando com o dinheiro que ganhava trabalhando meio período na livraria do campus. Eu disse aos meus pais que havia me juntado a uma competição de casos de negócios que exigia horas extras. Aquelas aulas se tornaram meu santuário. Por 6 horas por semana, eu era verdadeiramente eu mesma, aprendendo sobre composição, luz e os aspectos técnicos da fotografia que sempre foram misteriosos para mim. Meus projetos consistentemente recebiam notas máximas, com a professora Fontes me incentivando a desenvolver meu estilo único, que capturava as vidas emocionais ocultas de animais e espaços naturais. No final do 3º ano, vendi minha primeira fotografia para uma revista de natureza local. O cheque era pequeno, apenas R$300, mas eu o emoldurei de qualquer maneira, escondendo-o no meu armário, onde meus pais nunca olhariam. Durante minhas ligações semanais com vovô Walter, compartilhei cautelosamente meus estudos secretos. Em vez de desaprovação, encontrei apoio entusiástico. Sua avó também era artista, sabia. Ele me disse que ela desistiu para ser a esposa apropriada que a minha geração esperava. Foi o maior arrependimento dela. Ele começou a me enviar pequenas quantias de dinheiro, ostensivamente para livros e suprimentos, mas com uma piscadela que me dizia que ele sabia exatamente quais suprimentos eu estava comprando. Com a aproximação do último ano, eu vivia uma vida dupla. A estudante de administração obediente que meus pais financiavam e esperavam, e a fotógrafa apaixonada que eu estava me tornando em horas roubadas. O estresse era enorme. Eu perdi peso, tive problemas para dormir e me sentia constantemente ansiosa com a possibilidade de ser descoberta. No entanto, naqueles momentos em que estava atrás da câmera, eu experimentava uma clareza e um propósito que faziam a decepção valer a pena. O que eu não percebia era que o tempo estava se esgotando de maneiras que eu não poderia ter antecipado. E logo eu seria forçada a fazer escolhas que determinariam não apenas minha carreira, mas a dinâmica de poder fundamental que havia definido minha família por décadas de silêncio. O dia da formatura chegou com toda a pompa e cerimônia que meus pais apreciavam. Eles voaram no jato particular da família, trazendo consigo vários amigos, para testemunhar o que minha mãe chamou de o ápice do nosso sucesso parental. Eu estava no palco recebendo meu diploma de administração com honras, vestindo o vestido de grife conservador que minha mãe havia escolhido, sentindo-me uma atriz na peça de outra pessoa. A professora Fontes estava sentada entre o corpo docente, me dando um pequeno sorriso triste que transmitia tanto parabéns quanto arrependimento pelo que poderia ter sido. O jantar de celebração naquela noite foi no melhor restaurante dos Jardins, onde meu pai pediu garrafas de espumante de R$2.000 e brindou ao meu futuro brilhante em finanças. Ofertas de emprego já haviam chegado de várias firmas de prestígio, todas facilitadas pelas conexões do meu pai. Eu havia aceitado uma posição no BTG Pactual, o que agradou imensamente meus pais. Ninguém mencionou minha fotografia ou perguntou o que eu realmente queria. Aquela parte de mim permaneceu invisível para todos, exceto para vovô Walter, que estava doente demais para comparecer à formatura. Na manhã seguinte, enquanto meus pais tomavam brunch com amigos, eu escapei para visitar vovô Walter em sua casa. A saúde dele vinha piorando há meses, um fato que meu pai reconhecia com um desapego profissional, mais preocupado com o planejamento patrimonial do que com o conforto do próprio pai.
Quando cheguei, fiquei chocada com o quanto ele havia se deteriorado desde a última vez que o tinha visto. O homem robusto que havia me ensinado a pescar e a investir agora estava frágil. Sua pele quase translúcida contra a cama de hospital branca que havia sido instalada em seu escritório. Lá está ela, minha neta favorita, ele disse, com a voz mais fraca, mas os olhos ainda penetrantes. Eu sou sua única neta, respondi. Nossa saudação habitual. É por isso que nunca tive que mentir sobre você ser minha favorita. A tentativa dele de rir se transformou em uma tosse que parecia abalar seu corpo inteiro. Depois que recuperou o fôlego, ele gesticulou para que eu me aproximasse e pegou minha mão. Não tenho orgulho do meu filho, ele disse abertamente. Hélio se esqueceu de tudo que eu lhe ensinei sobre o que importa na vida. Ele acredita que contas bancárias medem o sucesso. Eu acredito que a felicidade mede. Tentei defender meu pai por hábito, mas vovô Walter afastou a ideia. Eu fiz arranjos, Renata. Quando eu me for, você entenderá. Apenas me prometa uma coisa, quando chegar a hora, seja mais corajosa do que eu fui. Eu dei muito a Hélio sem orientação suficiente. Não cometerei esse erro com você. Eu não entendi totalmente o que ele quis dizer na época, mas prometi de qualquer maneira, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Sua câmera não é apenas uma ferramenta, Renata. É a sua voz. Não deixe que eles a silenciem novamente. 2 semanas após a formatura, comecei meu trabalho no BTG Pactual. O escritório era todo de vidro brilhante e vozes sussurradas, com todos vestidos em ternos conservadores quase idênticos. Meu escritório de canto tinha vista para a movimentada Avenida Faria Lima, uma placa com a menção Família Vasconcelos sob meu nome para lembrar a todos das minhas conexões e um salário inicial que minhas amigas da faculdade só podiam sonhar. Fiquei infeliz desde o primeiro dia. O trabalho era entediante, apesar de sua complexidade. Passava meus dias analisando tendências de mercado, participando de reuniões com clientes onde falava pouco, mas era exibida como o jovem talento brilhante da firma, e tentando não olhar para o relógio. Noites e fins de semana, que meus colegas passavam fazendo networking ou se preparando para a próxima semana, eu passava fotografando no Parque Ibirapuera ou ao longo do Rio Pinheiros, capturando momentos de beleza natural que pareciam cada vez mais distantes da minha existência diária. Meus pais, enquanto isso, tomaram meu emprego profissional como permissão para aumentar o controle sobre outros aspectos da minha vida. Eles insistiram para que eu comprasse um condomínio nos Jardins em vez do apartamento na Vila Madalena que eu preferia, chegando ao ponto de darem a entrada eles mesmos para que eu não fizesse um mau investimento. Eles checavam os homens com quem eu saía, convidando potenciais candidatos para jantar e avaliando abertamente suas conexões familiares e perspectivas de carreira. Quando demonstrei interesse em Júlio, um arquiteto talentoso com uma reputação crescente, mas de raízes de classe média, minha mãe me chamou de lado e explicou que eu precisava me casar dentro ou acima do nosso círculo social. O arranjo não dito era claro. Em troca de vantagens financeiras e privilégios sociais, eu entregava minha autonomia. Qualquer resistência era recebida com lembretes sutis de tudo que eles haviam fornecido e continuavam a fornecer. A entrada do meu condomínio, as conexões que garantiram meu emprego, os convites para eventos sociais onde pessoas importantes estariam presentes. Cada presente era uma corrente, lindamente embrulhada, mas ainda assim me prendendo. 6 meses nessa vida cuidadosamente mapeada, conheci Jairo em um gala de caridade que minha mãe havia insistido para que eu comparecesse. Diferente dos outros homens ali, que falavam interminavelmente sobre seus hedge funds ou escritórios de advocacia, Jairo falava sobre suas viagens como jornalista cobrindo questões ambientais ao redor do mundo. A paixão dele me lembrou Marcelo Tavares do Alasca, mas com uma intensidade totalmente própria. Quando ele perguntou o que eu fazia além de gerenciar o dinheiro de outras pessoas, surpreendi a mim mesma contando-lhe sobre minha fotografia. Ainda mais surpreendente, ele pediu para ver meu trabalho. Nós escapamos do gala para uma cafeteria próxima, onde eu nervosamente mostrei meu portfólio no meu laptop. Ele estudou cada imagem com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre minha técnica e inspiração. Você não deveria estar usando esse terno,
ele disse por fim, gesticulando para minha roupa de grife. Você deveria estar lá fora, mostrando às pessoas o que você vê através dessa lente. Pela primeira vez, eu admiti em voz alta o que só havia pensado. Eu quero ser. Eu só não sei como me libertar. Nossa conversa durou até o café fechar. Jairo me falou sobre uma próxima expedição para fotografar espécies ameaçadas de extinção na Tanzânia. A organização estava procurando um fotógrafo adicional, alguém com uma perspectiva única. Seu trabalho tem a qualidade emocional que eles buscam, ele disse. Você faz as pessoas se importarem com esses animais. O prazo de inscrição era de 1 semana. A expedição duraria 3 meses e exigiria equipamentos especializados que eu não possuía. O custo total, incluindo o equipamento e as despesas de viagem, seria de cerca de R$75 mil. Era uma fração do meu salário anual, mas meus pais monitoravam meus gastos de perto, tendo insistido em me ajudar a gerenciar minhas finanças como uma nova profissional. Naquela noite, eu não consegui dormir. Andei pelo meu condomínio perfeitamente decorado, que não parecia em nada um lar, pensando na Tanzânia, em leões e elefantes vistos através da minha lente, em acordar com propósito todos os dias. Pela manhã, decidi me inscrever. Trabalhei na minha inscrição todas as noites depois de sair do escritório, selecionando minhas fotos de vida selvagem mais fortes e escrevendo uma declaração apaixonada sobre por que essa oportunidade se alinhava com minha visão como fotógrafa. 2 semanas depois, recebi um e-mail que mudou tudo. Fui aceita. O diretor da expedição mencionou especificamente a profundidade emocional do meu trabalho como o fator decisivo. Alegria e terror lutaram pela dominância enquanto eu percebia o que isso significava. Eu precisaria solicitar uma licença do trabalho, enfrentar meus pais e encontrar uma maneira de financiar o equipamento de que precisava. O primeiro passo parecia mais gerenciável: pedir aos meus pais um empréstimo para comprar equipamentos de câmera de nível profissional. Eu era uma adulta com um emprego bem remunerado. Certamente eles veriam isso como um pedido razoável. Marquei um jantar na casa deles, preparei uma apresentação sobre o prestígio da expedição e as oportunidades de carreira que ela poderia criar. E cheguei com um otimismo incomum. Eu não tinha ideia de que estava entrando no confronto que acabaria por destruir para sempre a estrutura de poder da nossa família. A noite começou agradavelmente. Nosso chefe de família havia preparado a costela de porco favorita do meu pai, e minha mãe estava de bom humor depois de receber um convite para presidir um baile de caridade exclusivo. Esperei até a sobremesa, quando ambos estavam relaxados e satisfeitos, antes de apresentar minhas notícias. Fui selecionada para uma prestigiosa expedição de fotografia de vida selvagem na Tanzânia. Comecei tentando manter minha voz firme. É uma honra incrível. Eles só escolhem 5 fotógrafos de centenas de candidatos. A colher do meu pai parou a meio caminho da boca. O sorriso da minha mãe congelou no lugar. Nenhum dos dois falou, então continuei explicando o foco em conservação da expedição, as respeitadas organizações de vida selvagem envolvidas, e como isso poderia me estabelecer como uma fotógrafa séria, enquanto ainda mantinha minha carreira financeira. Eu precisaria de 3 meses de afastamento do BTG, o que meu gerente aprovou provisoriamente como um sabático. O único obstáculo é o equipamento. Preciso investir em câmeras e lentes de nível profissional. Eu puxei a lista cuidadosamente preparada com os custos. Você não pode estar falando sério, minha mãe interrompeu, a voz suave, mas perigosa. Isso é sobre aquele hobby ridículo de fotografia de novo. Pensei que tivéssemos superado essa infantilidade. Não é um hobby, mãe, é minha paixão. E eu sou boa nisso, muito boa. O comitê de seleção disse que meu trabalho tem uma profundidade emocional incomum. Meu pai pousou sua taça de vinho com precisão deliberada. Renata, você tem uma responsabilidade com o nome da família. Tirar fotos bonitas de animais pode te divertir, mas não faz nada pelo legado dos Vasconcelos. Sua posição no BTG é apenas o começo do que planejamos para você. O que vocês planejaram para mim? Corrigi calmamente. Mas e o que eu planejo para mim mesma? A tensão aumentou enquanto eu explicava que queria seguir a fotografia junto com minha carreira financeira, não abandonar uma pela outra.
Eu mostrei a eles meu portfólio no meu tablet, apontando as publicações que já haviam apresentado meu trabalho. Eles mal olharam para as imagens, suas expressões endurecendo a cada tentativa minha de fazê-los entender. Finalmente, cheguei ao pedido que tinha vindo fazer. Eu preciso de R$75 mil para o equipamento. É um investimento no meu futuro. Posso pagar com meu salário ao longo do próximo ano. A risada da minha mãe foi como gelo rachando. Um investimento em que exatamente? Umas férias de safari, onde você pode brincar de fotógrafa da National Geographic? Isso não é brincadeira. É buscar algo significativo para mim. Nós não criamos você para perseguir sonhos sem sentido, disse meu pai. Nós criamos você para construir sobre a fundação que criamos. Uma fundação que eu nunca pedi, respondi, minha voz se elevando apesar dos meus melhores esforços para manter a calma. Minha mãe pousou o guardanapo e me encarou com o olhar frio que eu temia desde a infância. Nós não somos mais seu banco, ela disparou, a voz carregada de presunção. Você tem um emprego. Você tem um fundo fiduciário que pode acessar aos 35. Se você quer desperdiçar dinheiro com câmeras, use o seu. Por toda a minha vida, vocês usaram o dinheiro para me controlar. Minha educação, minha carreira, minha casa. Nada jamais foi realmente minha escolha. E veja como você se saiu bem, retrucou meu pai. Tudo o que você tem é por nossa causa. Não, eu disse, levantando-me. Tudo o que eu sou é apesar de vocês. Saí naquela noite com a recusa deles ecoando em meus ouvidos e um sentimento de vazio no peito. Eles não apenas negaram meu pedido de empréstimo, mas também ameaçaram entrar em contato com a gerência sênior do BTG para bloquear meu pedido de sabático. Enquanto voltava para o meu condomínio, as lágrimas turvavam minha visão e, pela primeira vez, uma raiva genuína substituiu a decepção e a resignação que eu geralmente sentia após esses confrontos. A manhã seguinte trouxe notícias que mudaram tudo. O advogado da família, Sebastião Miranda, ligou para me informar que vovô Walter havia falecido pacificamente durante o sono. A dor me atingiu como um golpe físico. A única pessoa que realmente me via, que havia encorajado minha paixão e acreditado no meu potencial, se fora. O funeral foi realizado 3 dias depois na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, onde gerações de membros da família Vasconcelos haviam se casado e sido sepultados. Meu pai fez um elogio que falava de legado e perspicácia nos negócios, mas mencionou pouco da bondade, humor ou sabedoria de vovô Walter. Durante todo o serviço, notei meus pais trocando sussurros, os olhos ocasionalmente se desviando para Sebastião Miranda, que estava sentado estoicamente no primeiro banco. Na recepção, enquanto meus pais circulavam entre a elite paulistana que havia vindo prestar homenagens, sentei-me sozinha no jardim, lembrando-me de tardes tranquilas com vovô Walter. De suas explicações pacientes sobre como capturar a luz com uma câmera, seu interesse genuíno em minhas esperanças e sonhos. Sebastião se aproximou de mim ali, seu comportamento formal habitual suavizado por uma simpatia genuína. Seu avô falava muito da senhora, Dona Renata, com grande orgulho. Eu enxuguei as lágrimas. Ele era o único que realmente me conhecia. Sebastião assentiu pensativo. Talvez mais do que a senhora imagina. Ele me pediu para lhe entregar isto após o funeral. Ele me entregou um envelope com meu nome escrito na caligrafia inconfundível do vovô Walter. Além disso, há uma reunião amanhã às 10 da manhã no meu escritório sobre o patrimônio. Sua presença é obrigatória. Eu esperava que a nota contivesse sentimentos pessoais. Um adeus final. Em vez disso, continha apenas uma linha. Lembre-se da sua promessa de ser corajosa. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de Sebastião para encontrar meus pais já sentados na sala de conferências, com os rostos tensos de antecipação. Meu pai havia sido o único filho e herdeiro presumido de seu pai. A empresa familiar havia sido vendida anos atrás, mas a fortuna pessoal de vovô Walter era substancial, estimada conservadoramente em cerca de 50 milhões de reais. Sebastião entrou precisamente às 10, carregando uma pasta de couro. Após expressar condolências, ele foi direto ao assunto. Vou ler agora o último testamento de Walter Carlos Vasconcelos. O que se seguiu foi nada menos que revolucionário. Vovô Walter havia deixado 10% de seu patrimônio para várias instituições de caridade e de conservação. Outros 10% foram divididos entre membros leais da equipe.
Os 80% restantes, juntamente com todas as propriedades e bens pessoais, foram colocados em um fundo fiduciário familiar com instruções muito específicas. A minha neta, Renata Elizabeth Vasconcelos, deixa o cargo de única administradora, trustee, com total controle discricionário sobre todos os ativos e distribuições. O rosto do meu pai perdeu a cor. A boca da minha mãe se abriu em choque não disfarçado. Sebastião continuou lendo os termos, que incluíam mesadas mensais para meus pais que poderiam ser ajustadas a meu critério como administradora, desde que eles cumprissem certas condições comportamentais descritas em apêndices detalhados. Isso é ultrajante. Meu pai finalmente engasgou. Eu sou o filho dele, o único herdeiro. No entanto, respondeu Sebastião calmamente, o senhor Vasconcelos estava em pleno uso de suas faculdades mentais e corporais quando revisou seu testamento no ano passado. Seus desejos são legalmente vinculativos. À medida que a reunião continuava, Sebastião explicou as complexidades do fundo. Eu trabalharia em estreita colaboração com o gestor do fundo, Antônio Pereira, que lidaria com as operações do dia a dia, mas todas as decisões importantes exigiriam minha aprovação. Isso incluía qualquer despesa solicitada pelos meus pais, além da mesada base deles. Meus pais deixaram o escritório de Sebastião sem falar comigo. A fúria deles palpável na rigidez de seus ombros. Eu permaneci para trás, tentando processar essa mudança sísmica em nossa dinâmica familiar. Sebastião me ofereceu chá e um momento para organizar meus pensamentos. Seu avô estava preocupado com os valores de seus pais e sua influência sobre a senhora. Ele explicou gentilmente. Ele viu na senhora uma bondade e uma integridade que temia que eles pudessem extinguir com o tempo. Mas por que me dar esse poder? Eu não sei nada sobre como gerenciar tanto dinheiro. É para isso que Antônio e eu estamos aqui. Mas as decisões morais, os valores que guiam o uso dessa riqueza, ele confiou apenas à senhora. Saí do escritório de Sebastião com uma estranha mistura de luto, poder e apreensão. No caminho para casa, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Antônio Pereira. Seus pais solicitaram a primeira mesada mensal antecipadamente. Valor, R$100.000. Razão dada, estresse emocional. Aprovar? Naquele momento, sentada em um sinal vermelho, o peso da minha nova responsabilidade se instalou sobre meus ombros. Pensei no jantar de 2 noites atrás, na demissão presunçosa da minha mãe, nos ditames controladores do meu pai. Pensei em anos de manipulação emocional disfarçada de preocupação parental. Pensei na nota final de vovô Walter. Lembre-se da sua promessa de ser corajosa. Digitei uma palavra. Negado. A resposta foi imediata e explosiva. 20 minutos depois de enviar aquela mensagem, meu telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro meu pai, depois minha mãe, depois o advogado da família deles. Deixei que todas as chamadas fossem para a caixa postal, precisando de tempo para me preparar para o confronto que eu sabia que estava por vir. Este era um território desconhecido para mim. Manter minha posição contra as 2 pessoas que controlaram cada aspecto da minha vida desde o nascimento. Quando a campainha tocou 1 hora depois, respirei fundo antes de atender. Ambos os pais estavam no hall de entrada. Seus rostos distorcidos por uma raiva que eu nunca tinha visto direcionada a mim antes. — Como você ousa? Sibilou meu pai enquanto eles passavam por mim para a sala de estar. Como você ousa negar nosso pedido? Nós criamos você, acrescentou minha mãe, a voz tremendo de indignação. Nós lhe demos tudo, e é assim que você nos retribui? Gesticulei para que se sentassem, mas eles permaneceram de pé, agitados demais para observar protocolos sociais normais. Pela primeira vez na minha vida, vi o medo por baixo da raiva deles. Eles estavam subitamente dependentes de mim, e a inversão de papéis os havia abalado profundamente. R$100.000 é excessivo, eu disse, mantendo minha voz calma, especialmente dada a nossa conversa da outra noite, quando vocês deixaram claro que não são meu banco. Parece que a situação se inverteu. Isso é diferente, argumentou meu pai. Aquilo era sua bobagem frívola de fotografia. Isso é sobre nosso estilo de vida, nossa posição na comunidade. Um estilo de vida além de suas posses, aparentemente, respondi.
Sebastião me mostrou os registros financeiros. Vocês estão gastando mais do que o papai ganha há anos. A casa de férias em Campos do Jordão, o iate, as assinaturas de jatos particulares, tudo financiado por empréstimos regulares de vovô Walter que vocês nunca pagaram de volta. As expressões deles confirmaram o que Sebastião havia revelado durante nossa reunião. Meus pais estavam vivendo um estilo de vida que projetava imensa riqueza, enquanto secretamente dependiam da generosidade de vovô Walter para mantê-lo. Com a morte dele, eles presumiram que a fortuna passaria diretamente para meu pai, resolvendo sua superextensão financeira. Em vez disso, se viram dependentes da filha que haviam menosprezado. Nós tínhamos um entendimento com meu pai, disse meu pai rigidamente. Ele sabia que esses empréstimos eram essencialmente adiantamentos da minha herança. Não é isso que os registros dele indicam, respondi. E claramente não é o que ele pretendia com o testamento dele. Minha mãe mudou de tática, sua raiva dando lugar a uma vulnerabilidade calculada que eu a tinha visto implantar inúmeras vezes em funções de caridade. Querida, ainda estamos nos ajustando à perda. Seu avô gostaria que ficássemos confortáveis durante este período difícil. O vovô queria muitas coisas, concordei. Ele queria que eu seguisse a fotografia. Ele queria que nossa família valorizasse mais do que dinheiro e status. Ele queria que eu fosse corajosa o suficiente para quebrar o ciclo de controle financeiro. Você não pode entender o que está envolvido em manter nossa posição na sociedade, disse meu pai desdenhoso. Talvez não, mas eu entendo o que é ter meus sonhos descartados como frívolos enquanto observo vocês gastarem milhares em vinho e associações de golfe. A conversa girou por mais uma hora, com as demandas deles gradualmente se transformando em negociações, depois em súplicas, finalmente em ameaças veladas. Nós vamos contestar o testamento, declarou meu pai. Nenhum juiz vai confirmar essa manipulação de além-túmulo. Sebastião havia me preparado para essa possibilidade. O testamento inclui uma cláusula de não contestação, eu os lembrei. Se vocês a desafiarem e perderem, perdem tudo. Dada a documentação meticulosa de vovô Walter sobre as preocupações dele com o julgamento financeiro de vocês, as chances não são boas. Enquanto eles finalmente saíam, derrotados, mas longe de aceitar, minha mãe parou na porta. Você vai se arrepender disso, Renata. A família deve vir em primeiro lugar. Concordo, eu disse calmamente. É por isso que não posso permitir comportamentos que destruíram esta família. Depois que eles saíram, liguei para Antônio e organizei uma mesada mensal razoável para meus pais. O suficiente para viverem confortavelmente, mas não extravagantemente, com o primeiro pagamento começando no mês seguinte. Em seguida, entrei em contato com Sebastião e marquei uma reunião para discutir meus próximos passos. 2 dias depois, sentada no escritório de Sebastião com o Antônio, apresentei meu plano. Primeiro, eu tiraria o sabático do BTG para a expedição na Tanzânia, investindo no equipamento de câmera de que precisava com meus próprios novos fundos. Segundo, eu estabeleceria limites claros com meus pais, mantendo nosso relacionamento, mas encerrando o ciclo de manipulação financeira. Terceiro, eu exploraria como o fundo poderia apoiar esforços de conservação da vida selvagem, honrando os valores de vovô Walter. Sebastião acenou com a cabeça em aprovação. Seu avô ficaria satisfeito. Ele estava especialmente preocupado que a senhora encontrasse seu próprio caminho, não aquele que seus pais prescreveram. Fiquei surpresa com o que ele fez, admiti. Me dar tanto controle parecia extremo. Antônio abriu uma pasta e deslizou um documento pela mesa. Isso pode ajudá-la a entender. Era uma carta que seu avô escreveu para seu pai 5 anos atrás, expressando preocupações sobre decisões financeiras e valores. A resposta está anexada. A carta era atenciosa e amorosa, mas firme, delineando a preocupação de vovô Walter de que meu pai havia se concentrado demais em aparências e status em detrimento de substância e caráter. A resposta do meu pai foi desdenhosa e defensiva, sugerindo que vovô Walter estava fora de contato com as realidades da sociedade moderna. Houve muitas trocas como essa, explicou Sebastião. Seu avô tentou por anos guiar seu pai para um relacionamento mais saudável com a riqueza. Quando ele viu esses mesmos padrões sendo impostos à senhora, ele se sentiu compelido a intervir.
Ao sair da reunião, senti uma nova determinação se fortalecendo dentro de mim. Não se tratava de punir meus pais, mas de quebrar um padrão geracional de riqueza tóxica. Vovô Walter havia me dado não apenas poder financeiro, mas a oportunidade de redefinir o que nossa família valorizava. Naquela tarde, enviei meu pedido formal de sabático de 3 meses do BTG, solicitei um passaporte acelerado e pedi o equipamento de câmera que havia pesquisado tão minuciosamente no ano anterior. Cada ação parecia uma declaração de independência, um passo em direção a me tornar a pessoa que eu sempre quis ser, mas nunca tive coragem de perseguir. Meus pais fizeram várias tentativas de recuperar o controle nas semanas que se seguiram. Eles enviaram amigos da família para me racionar. Tentaram apelar ao conselho do BTG para bloquear meu sabático. Eles até tentaram entrar em contato com o Antônio diretamente para contornar minha autoridade. Cada esforço falhou, confrontado pelos limites silenciosos, mas firmes, que eu estava aprendendo a estabelecer. Na noite anterior à minha partida para a Tanzânia, recebi uma mensagem de texto final do meu gestor de fundo. Seus pais solicitaram mais R$75 mil para uma viagem de última hora para a Europa para se recuperarem do estresse emocional. Aprovar? Olhando para minhas malas prontas, o novo equipamento de câmera que eu mesma havia comprado e o itinerário para uma expedição que representava minha primeira escolha verdadeiramente independente, senti uma calma inesperada. Digitei negado sem hesitar e depois adicionei uma nota pessoal. Estou partindo para a Tanzânia amanhã. Espero que quando eu voltar, possamos começar a construir um relacionamento mais saudável baseado no respeito, em vez da dependência financeira. Quando meu avião decolou na manhã seguinte, observei São Paulo desaparecer sob as nuvens e senti o peso de 32 anos de expectativas se levantando dos meus ombros. Pela primeira vez na minha vida, eu estava voando em direção a algo que eu havia escolhido inteiramente para mim. A Tanzânia foi tudo o que eu esperava e mais. A equipe da expedição consistia em 5 fotógrafos, 3 biólogos da vida selvagem e guias locais que conheciam o terreno intimamente. Passamos dias rastreando rinocerontes negros ameaçados de extinção no Serengeti, documentando seus comportamentos e as ameaças ambientais que enfrentavam. Eu acordava antes do amanhecer todas as manhãs, câmera pronta, coração batendo com propósito e paixão em vez de ansiedade. Meus colegas fotógrafos, todos profissionais estabelecidos, inicialmente me encararam com curiosidade misturada com ceticismo. A executiva financeira que virou fotógrafa de vida selvagem era uma narrativa incomum, mas enquanto trabalhávamos lado a lado, minha perspectiva única começou a ganhar o respeito deles. Enquanto eles se concentravam na perfeição técnica, eu buscava a conexão emocional, esperando pacientemente por momentos em que os animais revelavam algo quase humano em suas expressões. Você tem um dom para capturar a alma, Elisa, nossa líder de expedição, me disse depois de revisar minhas fotos de uma elefante-mãe guardando seu filhote. A maioria dos fotógrafos leva anos para desenvolver essa sensibilidade. Longe das pressões sociais de São Paulo e das expectativas dos meus pais, me vi me transformando de maneiras que iam além das minhas habilidades fotográficas. Tornei-me mais confiante em expressar minhas opiniões durante as discussões em grupo. Aprendi a confiar nos meus instintos sobre iluminação e composição, em vez de duvidar de cada decisão. Descobri uma resiliência que eu nunca soube que possuía, caminhando quilômetros com equipamentos pesados, suportando chuvas tropicais e calor intenso sem reclamar. Todas as semanas, eu enviava fotos selecionadas para Sebastião, que se ofereceu para gerenciar a comunicação com meus pais enquanto eu estava fora. A resposta inicial deles foi um silêncio frio, mas no final do primeiro mês, Sebastião relatou uma mudança sutil. Minha mãe havia pedido para ver mais do meu trabalho. Meu pai havia perguntado sobre meu bem-estar durante essa estação chuvosa. No meio da expedição, Jairo se juntou a nós por 2 semanas, cobrindo os esforços de conservação para uma revista ambiental. Vê-lo novamente neste contexto, onde eu era totalmente eu mesma, em vez da versão que meus pais haviam criado, acendeu uma conexão que parecia diferente de qualquer relacionamento que eu já havia experimentado. Ele me via, a mim de verdade, e encontrava valor ali sem referência ao meu nome de família ou status financeiro. Você parece diferente.
Ele observou enquanto rastreávamos uma manada de leões ao pôr do sol. Mais viva. Eu me sinto diferente, admiti, como se estivesse finalmente me tornando a pessoa que eu deveria ser. Na minha última noite na Tanzânia, nossa equipe celebrou a conclusão bem-sucedida da expedição com um jantar sob as estrelas. Elisa anunciou que a National Geographic havia manifestado interesse em apresentar uma série de minhas fotografias na próxima edição, focando nas vidas emocionais das espécies ameaçadas de extinção. A equipe brindou ao meu sucesso e, pela primeira vez, aceitei os elogios sem desviar ou me sentir desconfortável. Naquela noite, deitada na minha barraca e ouvindo os sons distantes da vida selvagem, escrevi um e-mail para a gerência do BTG Pactual, renunciando respeitosamente à minha posição. Era a hora de me comprometer totalmente com o caminho que eu havia descoberto, de honrar meu dom, em vez de enterrá-lo sob expectativas que nunca foram minhas. Voltei para São Paulo 3 meses depois como uma pessoa diferente, confiante, com propósito e clara sobre meus limites. A primeira reunião com meus pais foi tensa, mas faltou o confronto explosivo que eu temia. Eles se sentaram rigidamente no meu condomínio, examinando as fotografias que eu havia exibido nas paredes, com expressões que misturavam admiração relutante com ressentimento persistente. National Geographic, minha mãe disse, finalmente tocando na revista que apresentava meu trabalho. Suponho que isso seja bastante prestigioso. É! Eu concordei, nem buscando nem exigindo a aprovação dela, mas reconhecendo esse pequeno ramo de oliveira. A Organização de Conservação me pediu para continuar documentando espécies ameaçadas de extinção ao redor do mundo. Meu pai franziu a testa. E como exatamente você vai se sustentar? A fotografia dificilmente é uma carreira estável. Expliquei os arranjos financeiros que fiz com a ajuda de Sebastião e Antônio. Uma parte do fundo me proporcionaria uma renda modesta, mas confortável, enquanto eu estabelecia minha carreira de fotógrafa. Eu já havia recebido encomendas de 3 grandes organizações de conservação e estava planejando exposições em Nova York e Londres. Quanto à mesada mensal de vocês? Continuei, abordando o elefante na sala. Ela permanece conforme estabelecido anteriormente. Razoável, não excessiva. Se vocês desejam manter o estilo de vida atual, o papai precisará continuar trabalhando em vez de se aposentar precocemente como havia planejado. Eles se irritaram com essa verificação da realidade, mas não discutiram. A dinâmica de poder havia mudado fundamentalmente, e todos nós sabíamos disso. Antes de partirem, entreguei-lhes um convite para a minha primeira inauguração de galeria em São Paulo no mês seguinte. Gostaria que vocês estivessem lá, eu disse sinceramente, não como apoiadores financeiros ou para fazer conexões, mas simplesmente como meus pais, para ver o que eu criei. As semanas que se seguiram foram preenchidas com propósito, enquanto eu estabelecia minha nova vida. Aluguei um estúdio em um bairro artístico, longe da perfeição dos jardins. Contratei uma assistente para ajudar a gerenciar o crescente interesse pelo meu trabalho. Comecei a namorar Jairo a sério, nosso relacionamento se desenvolvendo sem a interferência ou o julgamento dos meus pais. Minha primeira inauguração de galeria superou todas as expectativas. O espaço estava repleto de defensores da conservação, colecionadores de arte e representantes da mídia. Meus pais chegaram na hora exata, impecavelmente vestidos, mas claramente desconfortáveis neste mundo desconhecido. Eles pararam em frente às minhas fotografias, particularmente uma imagem impressionante de um leão macho idoso, olhando diretamente para a câmera com profunda dignidade, e eu vi algo mudar em suas expressões. Eu nunca entendi, minha mãe disse baixinho enquanto examinava a imagem. Por que isso importa tanto para você? Porque é a verdade, eu respondi. Não a superfície que apresentamos ao mundo, mas o que está por baixo. É isso que eu tento capturar. No final da noite, 3/4 das minhas fotografias haviam sido vendidas, com uma porcentagem da receita dedicada à conservação da vida selvagem. Meu pai observou enquanto os colecionadores discutiam ansiosamente minha técnica e visão. E pela primeira vez, vislumbrei incerteza em seus olhos. A percepção de que sua definição de sucesso poderia ser mais limitada do que ele acreditava. Com o passar dos meses, nossa dinâmica familiar continuou a evoluir.
Meus pais se adaptaram gradualmente à nova realidade financeira, diminuindo o tamanho da sua mansão nos jardins para uma casa geminada ainda adorável, mas menos ostentosa, em Pinheiros. Meu pai, em vez de se aposentar, encontrou um propósito renovado em ser mentor de jovens profissionais financeiros, descobrindo um talento para o ensino que nunca havia explorado. Minha mãe renunciou a vários conselhos de caridade de status e se concentrou em uma única causa pela qual ela realmente se importava: educação artística para crianças carentes. Nosso relacionamento permaneceu complexo e às vezes difícil, mas a manipulação financeira tóxica, que o definiu por décadas, se foi. Sem o dinheiro como arma, estávamos lentamente aprendendo a nos conectar como indivíduos, descobrindo aspectos um do outro que nunca havíamos sido autorizados a ver. Um ano após a morte de vovô Walter, estabeleci a Bolsa de Fotografia de Conservação Walter Carlos Vasconcelos, fornecendo financiamento e orientação para fotógrafos emergentes focados em questões ambientais. Parecia a maneira perfeita de honrar o legado dele, não através do acúmulo de riqueza ou status social, mas criando oportunidades para que outros buscassem sua paixão e propósito. A última fotografia que tirei na Tanzânia, que pendurava no meu estúdio como um lembrete constante, mostrava uma jovem leoa parada na beira de uma vasta planície, olhando para o horizonte com determinação clara. Toda vez que eu olhava para ela, eu via a mim mesma, finalmente livre para escolher meu próprio caminho, forte o suficiente para enfrentar o que viesse a seguir. 2 anos após aquele fatídico jantar, quando minha mãe havia declarado presunçosamente que eles não eram mais meu banco, minha vida havia se transformado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Minha carreira de fotógrafa de vida selvagem floresceu além das minhas expectativas mais otimistas, com 3 exposições internacionais, um contrato de livro e tarefas regulares de prestigiosas organizações de conservação. Mais importante, eu havia encontrado um propósito que me acordava todas as manhãs com entusiasmo, em vez de pavor. A jornada até este ponto não foi fácil. Aprender a manter meu poder, a tomar decisões baseadas em meus próprios valores, em vez do medo da desaprovação, exigiu vigilância constante contra padrões antigos. Ainda havia dias em que eu questionava a mim mesma, quando as vozes críticas que eu havia internalizado dos meus pais sussurravam que eu estava sendo tola ou egoísta. Mas essas vozes se tornaram mais fracas a cada sucesso, a cada momento de alegria autêntica. Meu relacionamento com meus pais evoluiu lentamente, com dolorosos contratempos e progresso cauteloso. O primeiro ano foi o mais difícil, enquanto eles se ajustavam à nova realidade financeira e à perda de controle que sempre haviam exercido. Houve telefonemas raivosos, e-mails carregados de culpa e vários feriados onde a tensão fazia cada interação parecer navegar em um campo minado. O ponto de virada veio inesperadamente durante um jantar na nova casa deles de Pinheiros, 18 meses após a morte de vovô Walter. Meu pai, que havia ficado incomumente quieto durante toda a refeição, finalmente falou enquanto minha mãe servia café. Recebi uma carta de um jovem analista a quem tenho dado mentoria, ele disse, virando o envelope nas mãos. Ele escreveu para me agradecer por ajudá-lo a entender uma complexa análise de mercado. Mas então ele disse algo que me impressionou. Ele disse que eu era o primeiro executivo sênior que havia dedicado tempo para explicar, em vez de simplesmente exigir. Meu pai olhou para cima com uma vulnerabilidade em sua expressão que eu raramente tinha visto. Isso me fez pensar sobre como eu criei você, sempre exigindo, nunca explicando, sempre julgando, nunca simplesmente vendo. Hélio, minha mãe começou em tom de aviso. Não, Marisa, eu preciso dizer isso. Ele se virou para mim. Eu fui criado para acreditar que o sucesso tinha uma definição muito específica. Quando você escolheu um caminho diferente, eu o vi como uma rejeição de tudo o que eu valorizava. Mas observando você nestes últimos meses, vendo o que você construiu inteiramente por conta própria, eu estava errado, e sinto muito. O simples pedido de desculpas, há muito esperado, trouxe lágrimas aos meus olhos. Não foi uma transformação completa.
Meu pai ainda ocasionalmente fazia comentários ácidos sobre a estabilidade financeira de carreiras artísticas, e minha mãe ainda se encolhia quando amigos perguntavam sobre minha profissão em comum. Mas foi um começo, um reconhecimento de que talvez o caminho deles não fosse o único. Minha própria jornada de cura foi igualmente complexa. Com o incentivo de Sebastião, comecei a fazer terapia 6 meses depois de voltar da Tanzânia. Trabalhando nas inseguranças profundas e nas tendências de agradar as pessoas que anos de amor condicional haviam instilado, aprendi a reconhecer quando estava fazendo escolhas para ganhar aprovação, em vez de porque se alinhavam com meus valores. Pratiquei o estabelecimento de limites sem culpa e a expressão das minhas necessidades sem medo. O fundo que vovô Walter estabeleceu se tornou uma ferramenta para o crescimento, em vez de controle. Trabalhando com Antônio, estruturei as finanças da família para fornecer estabilidade enquanto incentivava a independência. Meus pais receberam sua mesada mensal sem precisar solicitá-la, removendo a dinâmica de poder de aprovação ou negação. Em troca, eles concordaram em fazer aconselhamento financeiro para desenvolver hábitos mais saudáveis. Para mim, estabeleci uma separação clara entre ativos pessoais e ativos do fundo, vivendo principalmente com meus ganhos de fotografia, enquanto usava os fundos do Trust para projetos específicos, como o programa de bolsas de estudo e iniciativas de conservação. Esse limite era importante para mim. Eu precisava saber que poderia me sustentar através do meu próprio trabalho, que não estava simplesmente substituindo uma forma de dependência financeira por outra. Jairo se tornou uma parte importante da minha nova vida. Sua abordagem direta, tanto para os relacionamentos quanto para as finanças, foi uma mudança refrescante das dinâmicas complexas com as quais eu cresci. Quando ele se mudou para morar comigo, depois de um ano de namoro, dividimos as despesas proporcionalmente às nossas rendas, tivemos conversas abertas sobre dinheiro sem jogos de poder ou agendas ocultas e tomamos decisões como verdadeiros parceiros. No segundo aniversário da morte de vovô Walter, convidei meus pais para jantar na minha casa, não o condomínio que eles haviam escolhido, que eu havia vendido, mas um charmoso imóvel vintage em Pinheiros, que eu havia comprado e reformado para incluir um amplo estúdio fotográfico em casa. A localização foi deliberada, a apenas 3 quarteirões de onde vovô Walter havia morado, em um bairro que valorizava a história e o caráter acima do status. Enquanto estávamos sentados na minha sala de jantar, cercados por fotografias das minhas viagens e artefatos coletados ao redor do mundo, o contraste com nossos jantares familiares formais do passado era impressionante. A conversa fluía mais naturalmente, com menos armadilhas para navegar. Meu pai fez perguntas genuínas sobre meu último projeto, documentando os impactos da mudança climática nas comunidades costeiras. Minha mãe admirou uma série de retratos que eu havia tirado de líderes indígenas de conservação, notando a dignidade que eu havia capturado em suas expressões. Após o jantar, trouxe uma garrafa de vinho especial e 3 cartas que vovô Walter havia escrito antes de sua morte, uma para cada um de nós, para serem abertas neste aniversário. Lemos em silêncio, cada um absorvendo suas palavras finais de sabedoria. Minha carta me lembrava que a verdadeira riqueza não era medida em reais, mas em propósito, conexão e coragem. Você tem isso em abundância, Renata, ele escreveu. Use-os com sabedoria, não apenas para você, mas para os outros que precisam ver que caminhos diferentes são possíveis. Meu pai não compartilhou o conteúdo de sua carta, mas eu o vi enxugar as lágrimas antes de dobrá-la cuidadosamente e colocá-la no bolso. As mãos da minha mãe tremeram enquanto ela lia a dela, e quando ela terminou, olhou para mim com nova compreensão. Ele tinha muito orgulho de você, ela disse suavemente. Não apenas do que você poderia realizar, mas de quem você é. Eu vejo agora o que ele via. Mais tarde, enquanto se preparavam para sair, meu pai parou em frente a uma fotografia ampliada que eu havia tirado na Tanzânia. A jovem leoa olhando para o horizonte. Esta é especial para você, ele observou. Não uma pergunta, mas um reconhecimento. Ela me lembra de continuar avançando, de não ser definida pelo passado. Ele assentiu pensativo. Seu trabalho é notável, Renata, de verdade. Posso não ter entendido sua escolha, mas não posso negar seu talento. Vindo dele,
Esse simples reconhecimento significava mais do que todos os elogios de críticos e colecionadores. Não porque eu ainda buscasse a aprovação dele, mas porque representava crescimento, o dele e o meu. Ao fechar a porta, atrás deles, senti uma sensação de paz que antes parecia impossível. A jornada do controle financeiro para a independência genuína foi difícil e dolorosa, mas necessária. Aprendi que o dinheiro pode ser uma prisão ou uma ferramenta, dependendo de como nos relacionamos com ele. Que a riqueza sem propósito é, em última análise, vazia. Que manter a sua verdade pode custar relacionamentos, mas viver uma mentira definitivamente custa a sua alma. Mais importante, eu descobri que quebrar ciclos de dependência financeira tóxica requer mais do que apenas liberdade financeira. Exige também libertação emocional, a capacidade de definir o sucesso nos seus próprios termos, a coragem de desapontar aqueles que limitariam você e a sabedoria de usar recursos como pontes em vez de armas. Você já teve que enfrentar uma família que tentou controlar você financeiramente ou de outra forma? O que ajudou você a encontrar forças para se libertar? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Lembre-se de que sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar sua própria coragem. Se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais histórias sobre como encontrar a autenticidade em circunstâncias desafiadoras. E se você conhece alguém lutando contra o controle financeiro familiar, compartilhe este vídeo como um lembrete de que ele não está sozinho. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se, seu caminho pertence apenas a você. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.